Oi, alunos, sou a professora Fátima Fonseca, nossa disciplina Filosofia Social 1. Nós vamos dar continuidade na quarta unidade, a teoria social no século XIX. E aí nós vamos falar de 4 teóricos, Augusto Comte, Durkheim, Marx e Weber. Vamos iniciar com o Augusto Comte, a importância do Augusto Comte nesse conhecimento da sociedade. Ele é o primeiro sistematizador. Ele é o primeiro que vai começar a esboçar, quer dizer, apresentar algumas ideias sobre a sociedade que mais tarde elas serão mais analisadas, elas serão mais importantes para que a gente possa fazer esse estudo da sociedade. Portanto, a primeira coisa que vocês já aprenderam comigo é que se observa o período do nascimento daquele teórico. Augusto Comte, ele está de 1798 a 1857. Aqui nós temos 2 elementos importantes. Ele nasceu depois da Revolução Francesa, mas ainda está muito vivo o sentimento, mais ou menos 10 anos antes, e ele morre em 1857, onde a Revolução Industrial ela está a pleno vapor na Europa, e isso tem reflexos também lá dentro da França. Por isso a preocupação dele em entender o que está acontecendo na França. E a partir desse entendimento, divulgar para a sociedade, fazer com que outras pessoas possam perceber e, ao mesmo tempo, entender o que está acontecendo dentro daquela sociedade. O Augusto Comte ele é considerado como o criador da teoria positivista. Qual é o pensamento que vai orientar a carreira dele? Ele acredita que a sociedade ela tem um curso natural, quer dizer, ela tem um desenvolvimento natural. E que todas as sociedades elas evoluíram. Elas saíram de um ponto primário, inicial, e chegaram num ponto máximo que é a sociedade industrial. Por que ele vai falar isso? É por causa da sociedade da época dele. Então, essa sociedade industrial seria aquela sociedade mais avançada, onde nós já vemos a forma de trabalhar diferente, a forma de comercializar diferente também. O Augusto Comte ele tem várias obras, mas 3 eu coloquei em destaque no trabalho, no slide que eu mandei aí para vocês. Isso significa dizer, essas 3 obras você compreende a reflexão filosófica dele sobre a sociedade. Muito bem, e quem foi esse Augusto Comte? Olha, o Augusto Comte, ele foi um filósofo francês, lembra bem essa palavra, filósofo, e houve um momento na sociedade que todo mundo que estudava vai estudar filosofia, então ele passou por esse momento também. Com o decorrer do tempo, ele vai se ligando a várias pessoas que têm um pensamento muito ampliado da sociedade, e entre essas pessoas ele vai se aproximar muito do Saint-Simon. E quem é este cidadão aqui? Ele é um francês, bem situado na vida, muito estudioso, conhecedor das várias obras da sua época, e ele tem um entendimento também sobre a sociedade. Ele acredita que a sociedade evolui, ele acredita que a sociedade dentro dela tem grupos mais aptos para essa convivência social, e ele vai, por conta disso, falar em mudanças e falar da forma como se deve governar uma sociedade. O Augusto Comte, quando ele rompeu com Saint-Simon, ele observou que o Simon, ele priorizava muito o auxílio à elite industrial e científica do seu período. E ele não estava de acordo com isso. Ele acreditava que tinha que ter uma relação entre a ciência e a organização da sociedade. Mas não era só para um grupo social, devia isso acontecer para os vários grupos sociais existentes. Isto faz com que ele comece a organizar um pensamento, vamos dizer, próprio. Isso não quer dizer que ele tenha começado do zero, não. Conhecimento próprio no sentido que ele vai aproveitar as ideias, mas vai criar alguma coisa muito pessoal, muito específica. Neste caso,
E por que positivismo? Positivismo no sentido de que ele busca um conhecimento, ele se esforça para construir um conhecimento que tenha uma validade. Então ele cria uma frase de efeito. O conhecimento positivo busca ver para prever a fim de prover. Isto significa que nós temos 3 verbos aí que ele junta: ver, prever e prover. Ver, olhar, observar. Prever, criar expectativas a respeito de um comportamento. Prover, criar as condições para que essa expectativa se realize. Essa é a proposta que ele tem quando vai elaborando o seu conhecimento sobre a sociedade. Por isso chama de pensamento positivo. Quer dizer, aquilo que está ruim, ele pensa na possibilidade de melhorar. E ele vai melhorando a partir do momento em que ele consegue fazer uma previsão daquilo que pode ser modificado dentro da própria sociedade. E com isso ele vai criando um método de estudo. Esse método de estudo ele é chamado de método positivo. Por quê? Porque ele vai buscar um caminho dentro da ciência. E esse caminho inicia-se pela observação. E cada ciência ela tem a observação de algumas particularidades. E essas particularidades elas acabam criando um método específico de observação para cada fenômeno. Aí porque ele acredita que há necessidade de o pesquisador juntar a essa observação a imaginação. A imaginação ela vão formar uma dupla necessária para a compreensão da realidade. E também vai fazer com que esse estudo se separe de todos os outros existentes. Portanto, para ele, a ciência, sem imaginação, ela não pode ocorrer, porque a ciência não deixa de ser um tipo de arte. E se ela é um tipo de arte, ela está ligada à subjetividade individual. Mas o indivíduo não está sozinho no espaço, então essa subjetividade ela é também coletiva. Daí aconteça a necessidade de ser confrontada com a realidade aquilo que se reflete sobre ela, dando um sentido de objetividade para aquilo que está sendo estudado ou aquilo que está sendo. Portanto, o conhecimento positivo ele vai estudar a sociedade da sua época. Quer dizer, ele vai estudar o grupo e, ao mesmo tempo, os grupos sociais, sendo que ele vai priorizar sempre onde tem mais de 2 pessoas, porque aí constitui um grupo. E o que vem acontecendo com esses grupos que existiram ao longo da humanidade? Esses grupos, assim como qualquer matéria na natureza, como uma árvore, como o sol, como a lua, como as águas, elas têm um período onde elas ocorrem e outro período no qual alguma coisa deixa de acontecer. Então, se nós tomarmos o exemplo das árvores, nós vamos ver que essa árvore ela tem um ciclo, ela nasce, ela cresce, ela reproduz, ela morre, mas o começo de tudo é com a semente. Então, isso é uma observação que ele faz da própria natureza. A mesma coisa ele vai observar do Sol. Ele vê que o Sol, como vai nascer durante o dia, mas a um determinado momento ele vai desaparecer. E outro astro vai assumir. Então, fenômeno da natureza, começa e termina. Portanto, para entender o que está acontecendo na sociedade, ele precisa criar uma reflexão sobre isso. E ele vai dizer, portanto, que a sociedade, assim como a natureza, ela tem movimentos vitais. Esses 2 movimentos ele apresenta com o nome de estática social e dinâmica social. O conhecimento, essas 2 palavras estão ligadas ao conhecimento da época, como a física, a biologia, que era muito falado, muito estudado no movimento daquele tipo de conhecimento que estava sendo construído pela sociedade industrial. Então, o que é estática social para ele? É aquele momento onde os ciclos da vida eles vão acontecendo normalmente. Nascer, crescer, reproduzir, morrer. Isso aí é o ciclo do grupo social. Portanto, dentro do grupo social, nós estamos falando de pessoas. Esse ciclo ele pode acontecer naturalmente. Nasceu, espera-se que morra dentro de um momento oportuno, não é qualquer hora. No final desse ciclo,
dessa pessoa, dessa sociedade, ocorre que ela vai morrer no sentido que ela se transforma em algo diferente ou ela mantém as mesmas características, embora ele considere que isso é mais difícil. Portanto, o segundo movimento da sociedade, ele compreende como sendo a dinâmica social. A dinâmica social é tudo aquilo que acontece no grupo e que, de alguma forma, altera esses vários ciclos que começaram: nascer, crescer, reproduzir e viver. E como que pode alterar? Pode alterar dentro do próprio ciclo ou pode alterar da passagem de um para o outro. Vamos dar um exemplo rápido para a gente entender. Uma criança cresce. Uma criança nasce. O que é que se espera? Que ela cresça, que ela chegue na idade adulta, etc. Isso pode sofrer alguma alteração? Pode. Vamos imaginar que essa criança adoeça. Foi uma doença séria, grave, etc, etc. Mas uma série de coisas ocorreram e essa criança ficou boa. Então, veja, uma situação. Mas pode ter um outro exemplo onde essa criança ela não consegue sobreviver. A doença leva, morre. Veja que aqui tem uma interrupção. Pode ter uma interrupção de passagem de um ciclo para outro, nascer, crescer, reproduzir, ou pode ter uma ruptura dentro do próprio ciclo, mas que pode ser consertada. Aí entram duas palavrinhas que ele gosta muito: crise e caos. O caos é a destruição. Nenhuma sociedade vai se destruir totalmente. Ela sempre vai procurar dar um jeito de alterar o comportamento ruim. Portanto, uma sociedade, ela nunca vai se destruir totalmente. Ela nunca vai permitir que alguma coisa aconteça que destrua os grupos. Mas ela pode criar situações onde comportamentos não desejados possam ser corrigidos, melhorados, para que a sociedade ela chegue numa outra etapa. Neste sentido, a dinâmica social para ele é um estado mais sofisticado, ele é mais elaborado, ele tem uma brusca de comportamentos, ele cria muita confusão. Por isso é aconselhado que a sociedade ela não tenha longos períodos de alteração, senão isso faz com que desorganize toda a vida social. É neste sentido que esses dois movimentos são importantes. A sociedade passa por esses dois movimentos. E a ciência entra para saber onde que pode ser consertado os comportamentos, o que pode ser feito em prol de que esse comportamento ele não retorne e como que as pessoas elas deverão agir a partir daí. Então esse é o raciocínio que nós vamos ter para esse primeiro grande movimento de estudo ou de conceito que o Augusto Comte ele vai chamar de conhecimento positivo. Aqui nós temos o primeiro movimento, que são os movimentos vitais da sociedade. Quer dizer, dentro do funcionamento geral da sociedade se observa isso. E quando se observa isso, se tem a necessidade de questionar e de apresentar sugestões de mudança. Essas sugestões de mudança, no entendimento deles, só podem vir pela ciência. As pessoas elas não podem fazer isso de forma natural, só porque elas querem. Não, elas têm que ter um amadurecimento, elas têm que ter condições para que elas possam observar a sociedade de uma forma diferente daquilo que todo mundo faz, utilizando mais a reflexão, o conhecimento já elaborado, para que ela possa criar uma sociedade muito melhor. Então, este é o sentido do estudo que nós estamos fazendo, desse teórico que foi muito importante na sociologia. Crie seus questionamentos sobre esses dois conceitos e depois a gente pode conversar a respeito para melhor compreensão ou então para verificar exemplos. Tudo bem?